acredita que Cristo é o Senhor. Mas imagina naquela época que estava recente aquele conflito, pastor, do povo perseguindo a igreja, porque falava, ele é um falso messias, é um falso profeta, é um falso não sei o quê. Então, para eles pregar para alguém e convencer aquela pessoa que Jesus era o Cristo, irmão, não era qualquer mensagem, não. Não era só falar, não. Então Jesus falou que, ó, antes de vocês pregar, vai lá para Jerusalém, espera a promessa do Pai, espera a promessa do Senhor. Porque João Batista, ele batizou com água, mas em poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aleluia! O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder e dons espirituais sobre a vida do cristão. E quem anuncia a mensagem do Evangelho necessita desse batismo com o Espírito Santo, necessita desse poder. Porque Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, toda a Judeia. E a Bíblia vai dizer que eles faziam o quê? A Bíblia vai dizer que eles pregavam, mas o sinal testificava com a pregação. Os sinais testificavam com a palavra. O povo falava, ué, peraí, aquele coxo de nascença, Pedro curou ele. Então o que Pedro está falando é verdade. O povo se convertia, o povo mudava por causa dos sinais. Então, amado, nós estamos vivendo um tempo que a volta de Jesus está muito próxima. E eu acredito no fundo da minha alma e do meu coração que a gente está vivendo o último avivamento da igreja nessa terra. É o tempo que Deus está levantando pessoas, que Deus está levantando profetas para ser usado em profundidade. Para quê? Para mostrar o caminho da salvação por meio dos sinais e do poder. Quando eu comecei a pregar, eu pregava o evangelho só de letra, irmão. Eu fazia o culto e pregando os curas. A irmã está com o dedo doendo, embora com o dedo doendo. Eu falei, Jesus, eu não aceito isso. Ficar pregando e nada acontecer, falar que o Senhor faz e não está acontecendo nada. A irmã está com o dedo doendo, outra com a perna, outra com não sei o que, outra com o caroço. O que é isso, Jesus? O Senhor não usou os discípulos, então me usa. O que eu tenho que fazer? Aí foi quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, irmão. Porque eu pregava, mas não era batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é evidência. Não é ficar na emoção. Porque tudo é motivo. Tem demônios que entram na igreja. Um dia eu estava na igreja, que grandona. Aí veio a irmã. Aí o Espírito Santo falou assim, tranca a rua, está no corpo dela. Ela bate o tambor e está aí sambando, enganando todo mundo. Aí eu falei, ora para libertação. Quando pôs a mão, manifestou. Já aconteceu quantas vezes, pastora, na igreja, lá em Espinosa? A gente naquele mover, pastor, mostrando o Espírito Santo, a pessoa falando em língua, o povo chorando, arrependendo. E aí, Regina tá lá. Eu falei, pode trazer, porque é uma pomba gira que está lá, vindo ao altar e manifestar. Não é garrapatai bravo. E quando a gente conhece o poder de Deus, irmão, quando a gente tem essa graça sobre a nossa vida, Deus, ele te usa nas evidências. Deus, ele te usa nos sinais. Foi quando Deus me batizou e eu comecei a ver, eu orei, segue, enxergou, surdo, ouviu. Não é para minha glória, é Deus que faz. Eu tenho no meu canal do YouTube, segue, enxergou, surdo, ouviu, mudo falou, chegou muda na igreja, 9 anos sem falar, falou, saiu alegre, saiu feliz, pessoa de cadeira de roda, pessoa sendo curada de câncer, mandando exame, mandando choque. Eu tenho não sei quantos testemunhos no meu telefone, de pessoas que foram curadas de tudo com tipo de enfermidade, pessoas vomitando obra de macumba, vomitando sangue, vomitando caco de vidro, vomitando cabelo, porque o poder de Deus manifestou. E é lindo ver na vida das pessoas. Aleluia. Só porque eu quero dizer para você, irmão, que o evangelho que esses fariseus escribas pregavam não era esse evangelho de poder, mas o evangelho de Jesus era de poder. Aleluia. Aonde Jesus vai, Jesus falava do reino, mas curava enfermo. Jesus falava do reino, mas ressuscitava louco, curava paralítico, fazia milagres. E esse Jesus não morreu, ele ressuscitou. E ele está muito vivo dentro de você por meio do Espírito Santo. Porque ele falou para o discípulo, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar de novo. Não vou deixar vocês órfãos. Eu e o Pai vai fazer morada dentro de vocês. Se você aceitou Jesus, você tem ele na tua vida. Você é o templo do Espírito Santo. Então o que está impedindo de você viver esse tempo de milagre? O que está impedindo de você viver esse tempo de poder? O véu já foi rasgado. Por que você não deixa Deus te usar? Aleluia! A revolta dos fariseus é que eles pregavam e nada acontecia. Jesus pregava e acontecia. Aleluia! Por isso que Jesus era perseguido da inveja. Eu estou aqui pregando, nunca vi isso. Agora vem um que faz isso. É macumbeiro. Eu sou chamado de macumbeiro.
posto nos comentários no YouTube, né? Esse aí é macumbeiro. Expulso o demônio do bruxo. Eu entrei na igreja e falei, pastor, ora em mim, mas ora forte. Na igreja sim, eu falei, ora forte. Ora forte, porque se eu não fui liberto, eu quero ser. Eu não quero servir o mundo mais. Se eu der. Aí ele abriu a Bíblia lá na passagem samaritana e falou assim, não, sou eu que falo contigo. Não, é Deus. Então a revolta dos fariseus, irmãos, era porque Jesus operava com evidências. Você quer viver o evangelho de letra ou quer viver um evangelho do sobrenatural? O evangelho de sinais, de maravilha. Aleluia! É o evangelho que aumenta a nossa fé. É você tá com tumor, o médico fala, isso aqui é maligno. Aí tu vai para a oração, Deus te cura. Fala, meu Deus, sumiu, doutor. É esse evangelho que Deus quer que você vive, irmão. Você vê sinais operando na tua vida. Você vê libertação, você vê a cura acontecer na tua vida. Eu estou falando da tua vida, eu estou falando de ministério, de igreja. É você que tem que viver isso. Somos nós cristãos que temos que viver essa graça. Então essa mulher, para me adiantar, ela estava na igreja, irmão. Congregava na igreja há mais de 18 anos sofrendo com aquela enfermidade. 18 anos encurvada, ia para a igreja encurvada, adorava encurvada, saía encurvada. Quantas pessoas não estão entrando na igreja doente e saindo doente? Entra na igreja enfermo e sai enfermo, porque não conheceu o poder de Deus, não conheceu essa graça, não conheceu essa fé sobrenatural. Quantas pessoas não estão doentes espiritualmente, não estão doentes fisicamente, irmão? Pessoas que vai para a igreja, canta, adora, busca, quando sai para a porta não tem força para rejeitar o pecado, não tem força, sai da porta, dá glória a Deus, fala em língua, profetiza, quando sai da porta está prostituindo, está bebendo cachaça, está fumando narguilha, está fazendo não sei o quê, porque está faltando o poder de Deus. Não foi liberto, não foi curado, é cristão doente. Aí não fala, pastor, a irmã está escandalizando a irmã que está que nunca foi liberta, irmão, não conheceu o poder, está na letra. Fala que ele cura, fala que liberta, fala que ele salva, fala que ele está voltando, mas está na mesma prática porque não conheceu o poder de Deus para libertar. Louvado seja Deus. A vida dessa mulher é dessa forma, dentro da igreja é doente, irmão. Imagina a fé dessa mulher. Pelo menos ela não desistiu dos cultos, né? Está buscando para ser salva. Mas você acha que era a vontade de Deus que ela ficar com aquele sofrimento, irmão? A vontade de Deus não é você viver na miséria, na pobreza, na doença, não, irmão. Quem coloca a doença é Satanás. Quem traz a pobreza, quem traz a destruição, o divórcio é Satanás. Jesus vem trazer vida e vida com abundância. Vem para te abençoar, prosperar, abrir porta, abrir caminhos na tua vida. Foi para isso que Jesus veio. Só que o interessante é que a Bíblia fala que quem vai no culto, vou fazer uma visita lá naquela igreja. Jesus vai lá. Quando Jesus chega lá, Jesus não pregou, né? Mas Jesus já notou, aquela mulher ali tem uma doença espiritual. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou lá, louvado seja Deus, ele viu que aquela mulher estava encurvada. Ele viu que aquela mulher estava doente, aquela mulher estava enferma. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ela e a Bíblia diz que ele viu que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Ela, presta atenção, ela não tinha uma enfermidade, ela tinha um espírito de enfermidade. O que significa, apóstolo? Que aquela doença que ela tinha uma origem, ela era causada por um espírito maligno, ela era causada por um demônio. E tem certos tipos de doença que ela é causada por influência maligna. Tem gente que está na droga, a vontade dele não é estar lá, mas tem um espírito maligno influenciando ele a viver aquela vida. Tem gente que é morador de rua, ele não quer estar lá, mas tem um espírito maligno influenciando ele a viver aquela vida. Tem gente que é andarina, ele não quer viver aquela vida, mas tem um espírito maligno influenciando ele a viver aquela vida. Tem mulher que do nada vira a cabeça, larga o marido e vai embora, porque tem um demônio influenciando ela para fazer isso. Tem pessoas, aleluia, que estão sofrendo com câncer maligno. O nome já fala câncer maligno, que a medicina não cura, foi causado por demônio, mas tem um que cura, irmão, aleluia, porque aquilo que é espiritual, o natural nunca vai curar. Aquilo que é espiritual, a medicina não cura, a ciência não cura, não se explica. Mas João vai dizer que Jesus, ele veio para desfazer todas as obras do diabo, ele veio para desfazer todas as obras das trevas. Aquilo, aleluia, que a ciência não dá jeito, aquilo que o médico não dá jeito, aquilo que o remédio não dá jeito, Jesus de Nazaré dá jeito. Jesus de Nazaré resolve, porque ele é da Suricandaraia, é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, e aquele que batiza com o Espírito Santo.
O problema da tua vida é que é espiritual. Tem gente que fala assim, meu Deus, a minha empresa tinha tudo para faturar esse mês, não faturou nada. Tem um problema espiritual aí, não. Tem um problema espiritual. Meu Deus, eu estou tomando remédio, fazendo tudo que o médico falou, tudo certinho, mas eu não estou recebendo a cura porque é espiritual. Aquilo que é espiritual é só Jesus que pode curar. É somente Ele. Então tu tem que correr para os braços dele, irmão. Tu tem que correr para a presença dele para ele te curar, para ele te libertar, para ele te transformar por completo. Tem que falar, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com insônia. Aí afunda nos remédios. Tem algo espiritual aí, irmão. Por que a pessoa... Eu não acredito que a depressão ela é natural. O médico só empurra a depressão com a barriga. Ele nunca dá jeito. Ué, pastor, Deus levantou o médico. O que é natural é tratado natural. A dor de cabeça que toma remédio sarou foi natural. A pessoa pegar um problema de colesterol é que comeu muita gordura. A pessoa pegar um diabetes comeu muito açúcar, não vigiou. Tá com tempo frio, mudança de tempo, tu pega um resfriado, é natural. O corpo, a gente tá no corpo. Mas o que é natural é tratado natural. O médico trata, a ciência trata. Tu vai no hospital, tu injeção, melhora. Toma um remédio, resolveu. Mas e a depressão que a pessoa toma um remédio, não resolve, retorna no médico, aumenta a dosagem, toma de novo, vai no médico, vai aumentar a dosagem até quando? Até que podia tomar no fim do remédio inteiro. E está depressivo. Por quê? A depressão é espiritual. Ela é espiritual. E aquilo que é espiritual, se eu não tratar no espiritual, eu nunca vou encontrar a libertação e a cura, irmão. Não adianta você lutar com a força do teu braço, não adianta você lutar com a sua força natural, com a sua força humana. Eu vou trabalhar, essa semana eu vou trabalhar em 3 empregos. Irmão, se o diabo está trancando as portas financeiras para você, pode trabalhar um tempo